Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história inesquecível aqui no nosso canal. Preparem seus corações, porque hoje eu trouxe uma narrativa absolutamente apaixonante, sensual e cheia de reviravoltas que vai deixar você grudado na tela do início ao fim. Você já imaginou voltar para casa depois de meses e encontrar uma desconhecida linda dormindo na sua cama? E se essa mulher acordasse assustada, vulnerável, e houvesse uma química instantânea e irresistível entre vocês? Esta é a história de Ricardo Almeida, um poderoso fazendeiro de 45 anos, dono de várias propriedades pelo interior do Brasil. Um homem que construiu um império com as próprias mãos, mas que sacrificou sua vida pessoal pelo trabalho. E Isabela Costa, uma mulher misteriosa de 29 anos que, por razões que você vai descobrir, estava dormindo justamente na fazenda que Ricardo menos visitava, na cama dele. O que começa como um encontro inesperado à meia-noite se transforma em uma paixão avassaladora, cheia de segredos, desejo intenso e uma conexão que nenhum dos dois esperava sentir. Prepare-se para uma história quente, emocionante e absolutamente viciante. Mas antes de começarmos, não esqueça, deixe seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma história apaixonante. Comente no final o que achou. Eu adoro ler suas opiniões. Agora, apaguem as luzes, fiquem confortáveis, e vamos começar essa história que vai mexer com todos os seus sentidos. A caminhonete Range Rover preta cortava a estrada de terra às 2 da madrugada. Ricardo Almeida dirigia com uma mão no volante, a outra segurando um copo de café frio. Estava exausto. 3 meses viajando entre suas fazendas, reuniões em São Paulo, negociações intermináveis. Aos 45 anos, Ricardo tinha tudo que um homem podia querer: riqueza, poder, respeito. Comandava um império de 5 fazendas espalhadas pelo interior de São Paulo e Minas Gerais. Mas enquanto dirigia pela escuridão em direção à fazenda Vista do Vale, aquela que ele quase nunca visitava, sentiu o peso da solidão que o dinheiro não conseguia preencher. Vista do Vale tinha sido a primeira propriedade que ele comprará, 20 anos atrás, quando ainda era um trabalhador rural com sonhos grandes e bolsos vazios. Agora ela era a menor, a menos lucrativa, e ele mal passava por lá. Mas algo o havia puxado naquela noite. Talvez nostalgia. Talvez cansaço de hotéis impessoais. A casa-sede estava escura quando ele chegou. Ricardo pegou sua mala e entrou silenciosamente, sem ligar as luzes. Conhecia cada cômodo de cor. Subiu as escadas direto para seu quarto, desejando apenas tomar um banho e cair na cama. Abriu a porta do quarto. Acendeu a luz. E congelou. Havia uma mulher em sua cama. Ela estava dormindo profundamente, o corpo delicado envolto apenas em um lençol fino, cabelos ruivos espalhados pelo travesseiro como fogo líquido. A luz súbita a acordou. Ela se sentou assustada, o lençol escorregando perigosamente, revelando a curva de ombros nus e pele de porcelana. Seus olhos se encontraram. Ela era absolutamente deslumbrante. Não apenas bonita, era uma beleza que tirava o fôlego. Olhos verdes claros arregalados de susto, lábios entreabertos, traços delicados emoldurados por aquela cascata de cabelos cor de cobre. "Quem é você?" Ricardo perguntou, a voz saindo mais rouca do que pretendia. "E o que está fazendo na minha cama?" Isabela puxou o lençol contra o peito, o coração disparado. Aquele homem era impressionante. Alto, ombros largos sob a camisa social amarrotada, cabelos castanhos escuros com fios grisalhos perfeitamente desalinhados, mandíbula forte com barba por fazer. Olhos castanhos intensos que a analisavam com uma mistura de surpresa e algo mais. Algo que fez o estômago dela revirar. Eu posso explicar", ela gaguejou, tentando desesperadamente cobrir-se melhor. "Eu sou Isabela. Isabela Costa. Seu capataz, seu Antônio. Me disse que eu podia ficar aqui alguns dias enquanto Antônio deixou você dormir no meu quarto." Ricardo deu um passo para dentro, fechando a porta atrás de si.
O espaço pareceu encolher instantaneamente. Ele disse que você nunca vinha aqui, que essa fazenda estava praticamente abandonada. Isabela se levantou, segurando o lençol como uma toga improvisada. Eu não tinha para onde ir, e ele ofereceu. Para onde ir? Ricardo cruzou os braços, tentando, e fracassando, em não notar como o lençol marcava cada curva do corpo dela. Quem é você exatamente? Isabela respirou fundo. Sou veterinária. Estava trabalhando numa fazenda a 50 quilômetros daqui, mas o dono, ele tentou me forçar a fazer coisas que eu não queria. Fugi no meio da noite. Seu Antônio é primo distante da minha mãe. Ele me ofereceu abrigo temporário até eu conseguir me reorganizar. A raiva que Ricardo sentiu foi instantânea e visceral. Ele te assediou. Tentou. Os olhos verdes dela brilharam com uma determinação feroz. Eu dei um soco nele e fugi antes que pudesse acontecer algo pior. Mas perdi meu emprego, minha moradia, tudo. Ricardo passou a mão pelo cabelo, o cansaço da viagem evaporando diante daquela situação surreal. Uma mulher linda e vulnerável em sua cama, contando uma história que fazia seu sangue ferver de raiva. Tudo bem, ele disse finalmente. Você pode ficar. Mas não neste quarto. Claro, eu vou pegar minhas coisas. Isabela deu um passo e tropeçou no lençol. Ricardo a pegou instintivamente, as mãos grandes envolvendo a cintura fina dela. Eles ficaram paralisados. O lençol tinha escorregado. Isabela estava usando apenas uma camiseta fina e shorts minúsculos. O corpo dele, sólido e quente, estava pressionado contra o dela. Ricardo podia sentir cada curva, cada respiração acelerada dela. Os olhos de Isabela subiram lentamente até encontrar os dele. A eletricidade entre eles era quase visível. Desculpe, ela sussurrou, mas não se afastou. Eu também, Ricardo respondeu, mas suas mãos permaneceram na cintura dela, os polegares traçando círculos inconscientes sobre o tecido fino. O momento se estendeu. Perigoso. Tentador. Foi Ricardo quem recuou primeiro, limpando a garganta. Vou dormir no quarto de hóspedes. Você fica aqui hoje à noite. Amanhã conversamos melhor. Obrigada, Isabela disse, a voz trêmula. Senhor Almeida. Ricardo. Me chame de Ricardo. Ele pegou sua mala e foi em direção à porta, parando no batente. E Isabela? Tranque a porta. Não foi um aviso sobre ele. Foi um aviso sobre o que ele estava sentindo. Ricardo não conseguiu dormir. Ficou deitado no quarto de hóspedes, o teto escuro acima dele, pensando na mulher que estava a apenas alguns metros de distância. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles olhos verdes, aquela pele de porcelana, aquela boca que pedia para ser beijada. Você está ficando louco, murmurou para si mesmo. Ela acabou de escapar de um assédio e você está aqui fantasiando como um adolescente. Mas não conseguia parar. Quando o sol nasceu, Ricardo desistiu de dormir. Tomou uma ducha fria, muito fria, e desceu para a cozinha. Estava preparando café quando Isabela apareceu. Ela usava um vestido simples de algodão amarelo, os cabelos ruivos presos num rabo de cavalo frouxo, o rosto livre de maquiagem. Estava ainda mais bonita à luz do dia. Bom dia, ela disse timidamente. Desculpe de novo pelo transtorno de ontem. Sem problemas. Ricardo serviu 2 xícaras de café. Açúcar. 2, por favor. Eles tomaram café em silêncio, mas era um silêncio carregado. Isabela sentia os olhos dele sobre ela, fazendo sua pele formigar. Ricardo lutava para parecer casual, profissional, quando tudo o que queria era cruzar a cozinha e descobrir se aquela boca tinha o gosto tão doce quanto parecia. Então Ricardo finalmente disse: Você é veterinária? Sou. Me formei há 4 anos pela USP. Especialização em grandes animais. Isabela se animou falando de sua profissão. Sempre quis trabalhar com gado, cavalos. Adoro o campo. E acabou numa fazenda com um babaca. Não foi minha melhor decisão, ela admitiu com um sorriso amargo.
Mas eu precisava de experiência, de referências. Achei que conseguiria aguentar. Até que ele... Bem, você sabe. Ricardo sentiu a raiva retornar. Qual fazenda? Não vou dizer. Você vai fazer alguma loucura. Eu? Ricardo fingiu inocência. Sou um homem de negócios respeitável. Você tem vingança escrito na testa. Mas Isabela estava sorrindo agora, de verdade. Era um sorriso lindo, iluminando todo o rosto dela. Ricardo sorriu de volta. Está bem. Não vou atrás dele. Ainda. Ricardo. Mas em troca, você vai fazer algo por mim. Isabela o encarou cautelosamente. O quê? Fique aqui. Trabalhe para mim. Ricardo se inclinou para a frente. Eu tenho 300 cabeças de gado nesta fazenda e nenhum veterinário regular. O último saiu há 2 meses e estou pagando fortunas para chamadas emergenciais de veterinários de outras cidades. Você precisa de um emprego, eu preciso de um veterinário. É perfeito. Eu? Não sei, Isabela hesitou. Depois do que aconteceu. Você tem minha palavra de que será respeitada. Profissionalismo total. Ricardo estendeu a mão. Salário justo, moradia, alimentação. E se em algum momento você se sentir desconfortável, pode sair sem problemas. Sem perguntas, sem drama. Isabela olhou para a mão estendida. Era grande, forte, com calos que indicavam que ele não era apenas um fazendeiro de escritório. Havia algo naquele homem que a fazia confiar nele, apesar de terem se conhecido há apenas horas. Está bem, ela disse, apertando a mão dele. Aceito. A mão de Ricardo envolveu a dela, quente e firme. O toque enviou ondas de calor pelo braço de Isabela. Os olhos deles se encontraram novamente, e desta vez nenhum dos dois desviou. Ótimo, Ricardo disse, a voz mais rouca. Vou mostrar a fazenda para você. Amanhã se transformou em um tour pela propriedade. Ricardo mostrou a Isabela o curral, o estábulo, os pastos. Ela fazia perguntas inteligentes, observações perspicazes. Era clara sua paixão por animais e sua competência profissional. Mas havia outra coisa acontecendo entre eles. Cada toque acidental, quando ele ajudou ela a subir na cerca, quando os dedos deles se tocaram ao examinar um cavalo, era como um choque elétrico. Os olhares se prolongavam um segundo a mais do que o necessário. As proximidades eram mais próximas do que precisavam ser. Você criou tudo isso sozinho? Isabela perguntou enquanto observavam o gado pastando sob o sol da tarde. Sim. Comecei como peão, trabalhando em fazendas alheias. Economizei cada centavo por 10 anos até comprar este pedaço de terra. Era menor na época, claro. Fui expandindo aos poucos. Deve ser orgulhoso de si mesmo. Ricardo deu de ombros. Orgulho não aquece a cama à noite. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Isabela o encarou, surpresa pela vulnerabilidade repentina. Desculpe, Ricardo disse rapidamente. Foi inapropriado. Não, eu entendo. Isabela tocou o braço dele levemente. Deve ser solitário. Todo esse sucesso, mas ninguém para compartilhar. Ricardo olhou para a mão dela em seu braço, depois para aqueles olhos verdes que pareciam ver direto através dele. Você é muito jovem para ser tão perceptiva. Tenho 29 anos, não sou uma criança. Havia um desafio na voz dela agora. E solidão não tem idade. Não, Ricardo concordou suavemente. Não tem. Eles ficaram ali, o vento suave carregando o cheiro de capim e terra, os corpos próximos demais para ser casual, longes demais para satisfazer o desejo crescente entre eles. Foi Isabela quem quebrou o momento. Devo ir examinar o gado. Você disse que alguns estavam com problema de carrapato. Sim. Vou pedir para o Antônio te mostrar quais. Ricardo recuou, criando distância física segura. E Isabela? Bem-vinda à equipe. Enquanto ela se afastava, Ricardo percebeu que estava em grande problema.
Aquela mulher não era apenas bonita. Era inteligente, apaixonada, forte. E ele a queria com uma intensidade que não sentia há anos. Talvez nunca tivesse sentido. Os dias seguintes foram uma tortura deliciosa. Isabela se mudou para a casa do capataz, um chalé confortável perto da casa-sede. Ela trabalhava incansavelmente, ganhando rapidamente o respeito dos peões pela competência e dedicação. Ricardo a observava de longe, lutando contra o desejo crescente de se aproximar mais. Mas o destino tinha outros planos. Uma noite, uma semana depois da chegada de Isabela, uma das vacas entrou em trabalho de parto complicado. Ricardo encontrou Isabela no estábulo às 2 da madrugada, coberta de sangue e suor, tentando virar o bezerro que estava preso. Preciso de ajuda, ela disse sem olhar para trás. Segure a vaca firme. Vou tentar mais uma vez. Ricardo entrou na baia, segurando a cabeça da vaca enquanto Isabela trabalhava. Ele a observou trabalhar com admiração, focada, determinada, sem medo de sujar as mãos. Depois de 40 minutos de esforço intenso, o bezerro finalmente deslizou para fora, vivo e mugindo. Isabela caiu para trás, exausta e triunfante. Ricardo a pegou, ambos rindo de alívio. Você conseguiu, ele disse, o sorriso genuíno. Foi incrível. Nós conseguimos, Isabela corrigiu, ainda em seus braços. Ela olhou para cima e percebeu o quão perto estavam. Seu sorriso desapareceu lentamente, substituído por algo mais intenso. Ricardo tocou o rosto dela, limpando uma mancha de sujeira da bochecha. O gesto era terno, mas seus olhos ardiam com algo muito mais perigoso. Isabela. Era um aviso. Uma última chance de parar. Ricardo. Era uma rendição. Ele a beijou. Foi como acender um fósforo em um barril de pólvora. O beijo explodiu entre eles, desesperado, faminto, meses de desejo condensados em um único momento. As mãos de Ricardo se entrelaçaram nos cabelos dela, puxando-a mais perto. Isabela se agarrou aos ombros dele, o corpo pressionado contra o dele, querendo mais, precisando de mais. Eles tropeçaram para trás, batendo contra a parede do estábulo. Ricardo levantou Isabela, as pernas dela envolvendo a cintura dele instintivamente. O beijo ficou mais profundo, mais urgente. Deus, Isabela, Ricardo gemeu contra a boca dela. Você não sabe quanto eu quis isso. Então mostre, ela sussurrou, mordendo o lábio inferior dele. Mostre o quanto você me quer. Foi como liberar um animal enjaulado. Ricardo a carregou para fora do estábulo, atravessando o pátio escuro até a casa-sede. Eles não conseguiam parar de se beijar, de se tocar, mãos explorando desesperadamente. Ricardo a levou direto para seu quarto, aquele mesmo onde a havia encontrado uma semana atrás. Desta vez, quando ele a deitou na cama, não havia surpresa. Apenas desejo puro e inevitável. Tem certeza? Ricardo perguntou, pairando sobre ela, dando uma última chance de recuar. Isabela puxou a camisa dele, os botões voando. Cala a boca e me beija. E ele beijou. Beijou a boca dela, o pescoço, a linha do ombro. As roupas desapareceram entre beijos famintos e mãos impacientes. Quando finalmente se uniram, foi como duas metades se completando. Eles fizeram amor com uma intensidade que surpreendeu ambos. Não era apenas físico, era uma conexão mais profunda, mais significativa. Cada toque, cada gemido, cada sussurro era uma revelação. Depois, deitados entrelaçados, suados e satisfeitos, Ricardo traçou padrões preguiçosos nas costas de Isabela. Isso foi. Ele começou. Eu sei, ela sussurrou contra o peito dele. Eu também senti. Ricardo beijou a testa dela com ternura. Deitados de conchinha, o corpo grande dele envolvendo o dela protetoramente, Isabela entrelaçou os dedos com os dele. Não me arrependo, Ricardo sussurrou contra o cabelo dela. De nada disso. Nem eu, Isabela respondeu, já sonolenta. Nem por um segundo. Mas tenho medo, ele admitiu na escuridão.
De que amanhã você acorde e perceba que sou apenas um fazendeiro velho demais para você. Isabela se virou nos braços dele, encarando o mesmo na penumbra. Você tem 45 anos, não 80. E não é só físico, Ricardo. Pelo menos não para mim. Nem para mim, ele admitiu. Mas somos muito diferentes. Você é jovem, tem o mundo todo pela frente. E escolho estar aqui, com você. Ela o beijou suavemente. A menos que você não queira. Eu quero. Ricardo a puxou de volta para seus braços, mais perto. Deus me ajude, mas eu quero você mais do que queria qualquer coisa na vida. Então me tem, Isabela sussurrou. Completamente. Eles dormiram entrelaçados, exaustos e completamente saciados, e pela primeira vez em anos, Ricardo não se sentiu sozinho. Mas o paraíso não dura para sempre. 2 semanas depois, durante um café da manhã preguiçoso, que ultimamente sempre terminava com eles voltando para a cama, o celular de Ricardo tocou. Era seu advogado. A conversa foi curta e tensa. Quando Ricardo desligou, seu rosto estava pétreo. O que foi? Isabela perguntou, preocupada. Minha ex-esposa. Ricardo passou a mão pelo cabelo. Quero dizer, ex-noiva. Terminamos há 3 anos, mas ela nunca assinou os papéis finais da separação de bens. Agora está processando, alegando direitos sobre as fazendas. Ela pode fazer isso? Se provar que contribuiu para o patrimônio durante nosso relacionamento, talvez. Ricardo se levantou, inquieto. Vivemos juntos por 5 anos. Ela tem documentos, fotos, pode alegar união estável. Por que ela está fazendo isso agora? Porque ouviu falar sobre você. Isabela congelou. O quê? Pequenas cidades, grandes fofocas. Ricardo estava visivelmente irritado. Todo mundo sabe que você está morando aqui, trabalhando comigo. E Juliana sempre foi ciumenta. Acho que não aguentou a ideia de eu seguir em frente. Então isso é culpa minha, Isabela disse, a voz pequena. Não. Ricardo a puxou para um abraço. Isso não tem nada a ver com você. Juliana é manipuladora. Ela me deixou por outro homem, mais jovem, mais rico. Mas nunca suportou me ver feliz. E agora? Agora eu luto. Não vou deixar ela tirar o que construí. Ricardo beijou a testa de Isabela. Mas vai ser complicado. Processos demorados, audiências, talvez até exposição na mídia. Você precisa estar preparada. Estou com você, Isabela disse firmemente. Não importa o que vier. Mas ela não estava preparada para o que veio. Juliana chegou na fazenda 3 dias depois. Era uma mulher linda aos 38 anos, loira impecável, roupas de grife, maquiagem perfeita. E venenosa como uma cobra. Então você é a substituta, ela disse ao ver Isabela pela primeira vez, os olhos azuis percorrendo-a com desdém. Mais jovem, claro. Ricardo sempre teve fraqueza por pobres coitadas que precisam ser salvas. Juliana, Ricardo alertou, a voz dura. Isso é inapropriado. Inapropriado foi você trazer uma amante para a minha fazenda. Sua fazenda? Ricardo deu um passo à frente, furioso. Você não tocou em um único animal aqui. Não plantou uma única semente. Enquanto eu trabalhava até a exaustão, você estava gastando meu dinheiro em spas e viagens. Eu estava ao seu lado. Eu te apoiei quando você não era ninguém. Você me deixou no segundo em que apareceu alguém mais rico. A discussão esquentou. Isabela ficou ali, se sentindo pequena e deslocada. Aquela mulher tinha história com Ricardo. Anos de relacionamento, intimidade, memórias. E Isabela? Era apenas a veterinária que apareceu algumas semanas atrás. Está vendo? Juliana de repente se virou para Isabela. Está vendo o que você entrou? Um homem complicado, cheio de bagagem, que vai te usar enquanto for conveniente e depois te descartar como fez comigo. Isso não é verdade. Ricardo protestou.
Não é? Então conta pra ela, Ricardo. Conta quantas funcionárias você já levou pra sua cama antes dela. Juliana, eu juro. Nenhuma. Isabela finalmente falou, a voz firme apesar do coração partido. Porque se tivesse outras, os funcionários falariam. E eles não falam. Sabe por quê? Porque Ricardo é um homem honrado. Algo que você claramente não consegue entender. Juliana a encarou com ódio. Você não sabe nada sobre ele. Sobre nós. Sei o suficiente. Isabela se aproximou, desafiadora. Sei que ele te deu anos da vida dele e você jogou fora. Sei que ele construiu tudo isso sozinho enquanto você só aproveitou. E sei que você está aqui não porque ama ele, mas porque não aguenta ver ele feliz com outra pessoa. O silêncio foi ensurdecedor. Juliana finalmente riu, um som amargo. Você acha que sabe tudo, não é? Vamos ver se ainda vai estar aqui quando o processo começar. Quando a mídia aparecer. Quando descobrirem cada detalhe sórdido de vocês dois. Ela se virou para Ricardo. Nos vemos no tribunal, querido. Ela saiu em um turbilhão de perfume caro e raiva. Ricardo imediatamente tentou abraçar Isabela, mas ela se afastou. Isa. Preciso de um tempo, ela disse, lágrimas escorrendo. Só, preciso pensar. E ela saiu, deixando Ricardo sozinho com o peso do passado esmagando o presente. Isabela passou a noite no chalé, chorando e questionando tudo. Ela amava Ricardo, disso tinha certeza. Mas estava preparada para o circo que se aproximava? Para ser exposta, julgada, ter cada aspecto de sua vida examinado? E se Juliana estivesse certa? E se ela fosse apenas mais uma? Uma batida na porta a tirou dos pensamentos. Era seu Antônio, o capataz. Menina, preciso te contar uma coisa, ele disse, o rosto sério. Sobre o patrão e Dona Juliana. Isabela o convidou para entrar, preparando o café enquanto ele falava. Eu trabalho para ele há 18 anos, Antônio começou. Vi quando ele comprou este pedaço de terra com o último centavo que tinha. Vi ele trabalhar 20 horas por dia, dormindo 4, fazendo de tudo para a fazenda crescer. E quando conheceu Juliana, ele pensou ter encontrado alguém para compartilhar isso. Mas ela o deixou, Isabela disse. Depois de sugar tudo que pôde. Ela nunca amou ele de verdade. Amou o que ele podia dar. Antônio tomou um gole de café. E quando ele finalmente conseguiu sucesso de verdade, quando as outras fazendas deram lucro e ele ficou rico, ela foi embora. Disse que ele era entediante, que só pensava em trabalho. Foi pros braços de um herdeiro de São Paulo. Por que está me contando isso? Porque em 18 anos, eu nunca vi o patrão olhar para mulher nenhuma do jeito que olha para você. Antônio a encarou seriamente. Ele te ama, menina. Do jeito real. E tá apavorado de te perder. As lágrimas voltaram aos olhos de Isabela. Mas e se não der certo? E se eu não for forte o suficiente pro que vem? Então vocês enfrentam juntos. É para isso que serve o amor verdadeiro. Isabela encontrou Ricardo no estábulo, consertando uma cerca que não precisava de conserto. Ele estava descontando a frustração no trabalho físico. Ricardo, ela chamou suavemente. Ele se virou, o rosto iluminando antes de ser dominado pela cautela. Isa, eu lamento. Por tudo. Por trazer você para isso. Você não merece. Cala a boca, ela disse, ecoando as palavras que ele dissera semanas atrás. E me escuta. Ricardo fechou a boca, esperando. Eu tive muito medo, Isabela admitiu. Do processo, da exposição, de descobrir que não sou forte o suficiente. Mas então percebi algo. Tenho mais medo de te perder. De deixar o medo me tirar a melhor coisa que já me aconteceu. Isabela. Eu te amo, Ricardo Almeida. Te amo com toda a bagunça que vem junto. Te amo o suficiente para enfrentar uma dúzia de ex-namoradas vingativas se for preciso. Ricardo atravessou o espaço entre eles em 3 passos, puxando-a para um beijo desesperado.
Quando finalmente se separaram, ambos estavam chorando. Eu te amo, ele sussurrou contra a testa dela. Te amo tanto que dói. E prometo que vou proteger você disso tudo. Não precisa me proteger. Precisa me deixar lutar ao seu lado. Juntos então, Ricardo disse. Juntos, Isabela concordou. E eles se beijaram novamente, um beijo que era promessa e compromisso. Os meses seguintes foram um inferno. O processo de Juliana trouxe investigadores, jornalistas, escrutínio público. Fotos de Ricardo e Isabela apareceram em tabloides com manchetes sensacionalistas. Fazendeiro bilionário troca noiva por veterinária 16 anos mais nova. Mas eles resistiram. Isabela continuou trabalhando, provando seu valor diariamente. Ricardo lutou no tribunal com a ajuda de advogados competentes. E juntos, nas noites difíceis, eles se apoiavam. Durante uma audiência, o advogado de Ricardo apresentou documentos provando que Juliana havia fraudado registros financeiros durante o relacionamento deles, desviando dinheiro da empresa para contas pessoais. Mais chocante, ela já estava casada legalmente com o herdeiro de São Paulo antes de terminar com Ricardo. O processo dela desmoronou. Juliana foi exposta como fraudadora e bígama. A mídia que antes atacava Ricardo e Isabela agora voltou às garras contra ela. 3 meses depois do início do processo, tudo acabou. Juliana perdeu tudo e desapareceu da vida pública. Ricardo foi totalmente inocentado. Na noite em que a sentença foi dada, Ricardo preparou uma surpresa. Ele levou Isabela para o pasto mais alto da fazenda Vista do Vale, onde uma mesa estava montada sob as estrelas, velas iluminando um jantar romântico. O que é isso? Isabela perguntou, os olhos brilhando. Uma celebração. E uma pergunta. Ricardo a levou até a mesa, servindo champanhe. Estes últimos meses foram os mais difíceis da minha vida, mas também os mais importantes. Porque mostraram quem realmente se importa comigo. Quem fica quando as coisas ficam difíceis. Ricardo. Deixa eu terminar. Ele se ajoelhou, tirando uma caixinha do bolso. Isabela Costa, você entrou na minha vida do jeito mais inesperado possível. Estava dormindo na minha cama, vulnerável e assustada. E de alguma forma, naquela primeira noite, meu coração já sabia. Você é a mulher que eu estava esperando a vida inteira. Lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela. Você me ensinou que idade não importa quando o amor é real. Que riqueza não significa nada sem alguém para compartilhar. Que o melhor presente que posso receber não é uma fazenda, mas uma parceira que luta ao meu lado. Ricardo abriu a caixa, revelando um anel deslumbrante. Casa comigo, Isabela. Me deixa passar o resto da vida te amando. Sim. Isabela caiu de joelhos na frente dele, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ricardo deslizou o anel no dedo dela e a beijou com toda a paixão, todo o amor, toda a gratidão que sentia. E ali, sob as mesmas estrelas que testemunharam seu primeiro encontro, eles se comprometeram com um futuro juntos. A fazenda Vista do Vale se transformará. Não era mais a propriedade negligenciada. Era um centro próspero de criação de gado, com Isabela dirigindo uma clínica veterinária moderna que servia toda a região. A casa-sede foi reformada, cheia de vida e risadas. E gritos de bebê. Isabela, agora com 31 anos, balançava a filha de 6 meses nos braços enquanto supervisionava uma cesariana em uma vaca. Ricardo estava ao lado dela, segurando o kit médico, maravilhado com a esposa. Você é incrível, ele disse, não pela primeira vez. Fazendo uma cirurgia com nossa filha no colo. Alguém tem que fazer, Isabela respondeu com um sorriso. E a pequena Sofia gosta de ver mamãe trabalhar, não é, meu amor? A bebê balbuciou alegremente, e Ricardo sentiu o coração transbordar. Sua vida finalmente fazia sentido. Tinha uma esposa que amava profundamente, uma filha linda, fazendas prósperas, e paz interior que nunca imaginou possível. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Ricardo e Isabela se deitaram na varanda, observando as estrelas.
Você se arrepende de alguma coisa? Ricardo perguntou, puxando-a para mais perto. De ter dormido na sua cama naquela noite. Isabela riu. Melhor decisão que já tomei. Mesmo não sabendo que você chegaria. Destino, Ricardo murmurou, beijando os cabelos dela. Ou sorte absurda. Ou amor verdadeiro que encontra um jeito. Isabela se virou para olhá-lo. Eu te amo, fazendeiro. Meu fazendeiro. Eu te amo, doutora. Minha intrusa favorita. E ali, sob as estrelas que testemunharam toda a jornada deles, eles se beijaram. Um beijo que era promessa cumprida, amor consolidado, futuro garantido. Porque algumas histórias começam nos lugares mais inesperados. E os melhores amores são aqueles que resistem a todas as tempestades. E assim termina a história de Ricardo e Isabela. Uma história que começou com um encontro inesperado à meia-noite e se transformou em um amor para toda a vida. Uau! Que jornada incrível, não é mesmo? De um susto no meio da noite até um casamento lindo e um bebê. E você, que ficou aqui comigo até agora, muito obrigado. Sério mesmo. São pessoas como você que fazem este canal existir e crescer. Cada minuto que você passa aqui é especial para mim. Agora eu preciso saber. O que você achou dessa história? Você torceu pelo Ricardo e pela Isabela desde o início? Qual foi sua parte favorita? Ficou com raiva da Juliana? Conta tudo nos comentários. E me conta, de onde você está assistindo? Deixe seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer e chegar em mais pessoas que amam histórias apaixonantes como essa. Se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma história nova. Compartilhe com aquela amiga, aquele amigo, aquela pessoa especial que precisa acreditar em amor verdadeiro. O amor verdadeiro não avisa quando vai chegar, não é mesmo? Um beijo enorme no seu coração. Obrigado por fazer parte dessa família apaixonada por histórias lindas. Nos vemos na próxima. E lembre-se, o amor verdadeiro vale a pena, sempre.